Boa noite, Isabela. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Tudo jóia. Tá Vou bom. dar uns minutinhos enquanto aguardo outros chegarem. Ok, sem problema. Bom, vou começar. Se os outros chegarem, beleza, eles entram já junto com a gente. Nesse momento, vamos entrar em conexão com as forças divinas que nós já somos. Pedimos licença nesse momento para iniciar esse processo de entendimento. Pedimos orientações, proteções, conexão. Pedimos a egrégora dos guardiões da ponta de lança, que no tempo e no espaço em que esse vídeo esteja sendo assistido, possa ser feito o resguardo, a proteção, juntamente com os nossos companheiros espirituais. Vamos criar o espaço onde nós estamos, neste instante, uma pirâmide de proteção. Paredes externas douradas, parede interna da cor branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos nos conectar
no tempo e no espaço em que esse vídeo está sendo assistido com o portal Platina, dizendo internamente: eu sou o portal Platina. Eu sou a luz da unidade. Eu sou a unidade em ação. E vamos nos conectar também com Saulo, presença manifesta neste instante. Que assim seja e assim é. Mantendo os olhos fechados, vamos nos assentar corretamente. E vamos levar nossa intenção e nossa atenção aos nossos pés, procurando sentir toda a textura, temperatura, pressão na planta de nossos pés, prestando bastante atenção aos nossos pés. E com isso, nós vamos relaxar os dedos dos pés, relaxar o calcanhar, relaxar a panturrilha, relaxar os joelhos, relaxar as coxas e quadril, relaxar a barriga, soltar o abdômen, relaxar o tórax, os dedos das mãos, os pulsos, relaxar o cotovelo, o braço, soltar os ombros, relaxar o pescoço, relaxar o queixo, soltando o maxilar, soltando a língua, relaxando as orelhas, as bochechas, os olhos,
relaxar a testa, as orelhas, o couro cabeludo. Vamos relaxar as nossas sensações. Relaxar as nossas emoções. E relaxar os nossos pensamentos. Vamos agora procurar sentir como se uma luz platina descesse sobre nosso coronário agora. E essa luz vai descendo pelo coronário, passando por cada chakra, sem se demorar neles, até chegar no básico. E agora essa luz começa a se depositar no básico, enchendo, enchendo, enchendo. E quando essa luz que desce no chakra básico começar a transbordar, ela vai descer através dos canais das nossas pernas, descer através dos chakras da planta do pé, e vai descendo, descendo, em direção ao nosso chakra estrela da terra. Vai descendo. E através do chakra estrela da terra, essa luz platina que transborda de nosso básico, vai descendo até o coração de Gaia.
Agora o fluxo platina vai se encerrando. O chakra básico para de transbordar o excesso. E as últimas energias descem por sua perna em direção ao coração de Gaia, nos ancorando, nos vitalizando, nos conectando ao planeta. Respirem profundamente uma vez. Respirem profundamente uma segunda vez. Podem abrir os olhos devagar. Ei, Débora, boa noite. Alguém quer fazer algum comentário? Não, tá tudo bem, Bruno. Então, maravilha. Vou fazer só um comentário em relação aos nossos exercícios que nós temos feito nas últimas semanas. Esses exercícios que nós temos feito, basicamente, são exercícios de percepção. São para expandir a nossa capacidade de perceber o ambiente. Não é um exercício de desdobramento. A nossa consciência, ela não afasta do corpo. Nós só ganhamos a percepção mais profunda em relação ao nosso ambiente em várias dimensões. A gente vai fazer hoje, mais uma vez, exercício, tá? Mas a questão toda é ampliar a questão toda é ampliar a percepção em relação a a, como nós vemos e percebemos todas as dimensões. Tá certo? Então, hoje nós vamos fazer percepção do. Novamente, a gente vai fazer percepção do, do plano etérico e vamos fazer percepção do plano astral, tá? Mas isso, como eu falei antes, não tem nada a ver com desdobramento. Nós não vamos desdobrar. Nós vamos simplesmente ampliar a nossa percepção. Mais para frente, daqui a algumas aulas, a gente começa a trabalhar com desdobramento, tá bom? Mas por enquanto, sem desdobramento. Então, vamos de novo fechar os olhos. Respirar devagar. E tranquilamente. A primeira coisa que nós vamos procurar fazer é sentir o nosso ambiente físico, com os olhos fechados. Vamos sentir o ambiente físico do local onde vocês estão. Perceber se o ambiente é grande, se o ambiente é pequeno.
perceber se no ambiente tem algum ponto que lhe causa desconforto, ou se no ambiente tem sempre uma sensação boa, mas por enquanto a gente só vai perceber o físico, tá? Bom, uma vez que nossa percepção do físico está ok, nós vamos agora dar o comando interno para que a nossa percepção vá para o plano duplo etéreo. Então, vamos falar assim, percepção, ir para o plano etéreo. Agora, maravilha. Não se preocupe, o mentor de vocês está ao lado de vocês. Nós só estamos percebendo o ambiente. Apenas sinta o ambiente. Não preocupe com as informações que chegam até você. Pronto, agora vamos dar o comando para perceber esse mesmo ambiente no plano etérico, porém, numa dimensão mais baixa. Então, o comando é o seguinte: percebendo o ambiente no plano etéreo, uma dimensão mais baixa. Agora, vamos agora dar o comando para percepção do ambiente etéreo mais sutil. Agora, maravilha. Agora vamos dar o comando para que a nossa consciência vá para o plano das emoções, o plano astral. Que nossa consciência se expande até o plano astral. Agora,
Vamos agora dar o comando para que a nossa percepção vá para o plano astral mais denso. Agora. Agora vamos dar o comando para a percepção do plano astral mais sutil. Vamos inspirar profundamente uma vez. Inspirar profundamente uma segunda vez. E vamos novamente abrir os olhos devagar. Então, mas como vocês perceberam o primeiro ambiente físico, depois os ambientes sutis? Ô, Bruno, os ambientes sutis me causavam mais desconforto do que os outros. Uhum. Tanto E o elevado quanto mais denso? o elevado, o mais denso não, mas o elevado sim. E um desconforto na parte cardíaca, assim, sabe? Quase em todos eles. Como se fosse uma palpitação. E agora no final, assim, até manifestou um pouco de enjoo, assim, sabe? E teve uma hora que você cita o plano superficial, não é isso? É esse nome que você deu? Não, eu falei plano astral, que é o plano das emoções. Agora no finalzinho você fala um outro, o penúltimo, o que que era? Eu não lembro. Eu falei plano astral mais sutil. Isso, o sutil. O sutil sempre causa mais desconforto. O sutil, tanto do plano duplo etéreo quanto do plano astral, estão do quarto à quinta dimensão. Entendi. Aí isso está te causando mais desconforto? Sim, sim. Você sente que esse desconforto é algo relativo a merecimento? Não, assim, na hora não me veio nada, não, mas é bem no cardíaco, né? Pois então, esses planos, eles são, apesar de estar próximos da matéria, quer dizer, o etéreo está próximo, o astral nem tanto. Mas essa faixa mais elevada, ela realmente é a faixa de uma dimensão superior. A gente está percebendo, por exemplo, se eu falo astral mais baixo, a gente está falando de uma faixa em que pode ter espíritos sofredores. Se a gente fala de uma oitava para cima, normalmente são faixas onde que a gente tem
é, hospitais, tem a parte que faz, promove cura no astral. Essa que é a faixa normalmente que a densidade está mais sutil, né? Está mais uma oitava acima. Entendi. Mas não tem problema, não. Tá tudo certo. Próxima aula a gente vai trabalhar com o plano mental. E isso, Bela, é só o ambiente da sua casa, tá? A gente fez a percepção do ambiente da sua casa. Entendi. Uhum. E aí pode ter a ver com as pessoas que vivem aqui também ou somente a minha pessoa? Não, isso tem a ver com o ambiente da casa mesmo. É, no plano astral, ou no plano astral não, no plano duplo etéreo, é bem provável que ainda tenha a estrutura semelhante da sua casa. Seja do etéreo mais denso, que é o mais próximo da matéria, né? Ou etéreo mais sutil. Agora, a partir do plano astral, a sua casa praticamente não existe. Pode ter um hospital sobre sua casa, pode ter qualquer outra coisa sobre sua casa. Entendi. Entendi. Você, Débora, querida, você tem alguma coisa a falar para nós? Oi, Bruno, boa noite. Boa noite. Eu não senti nada, não. Eu acho que eu não tenho muita mediunidade. Talvez porque o exercício seja um exercício diferente. E também tem a questão de você estar começando a acompanhar com a gente agora, né? A gente já está trabalhando a parte da intuição tem um tempinho. Então, não preocupa com isso não, que à medida que a gente vai aprofundando esses exercícios, mais a gente vai caminhando para desenvolver mais a percepção mesmo das coisas, seja no plano físico, seja nos outros planos. Tá bom? Tá bom, e eu acredito que tem a ver também, você até comentou com a Bela, sobre sensação de não merecimento por ser algo que eu gostaria muito de desenvolver, ao mesmo tempo eu sinto que eu não mereço por ser algo que eu quero muito, sabe? E aí fica sempre uma vozinha na minha cabeça falando, não adianta, você nunca vai conseguir sentir nada, isso não é para você, sabe? Isso é só para pessoas especiais. Aí eu fico com uma dificuldade de me conectar com essa voz na minha cabeça. Com essa voz na sua cabeça começar a falar essas coisas, manda ela ir lá no Subway, comer um sanduíche, passear no parque. Tá bom. Manda ela assistir. Manda ela assistir a Globo. Vai assistir a Globo, deixa eu quieto. Tá bom. Uma das coisas que a gente tem, que eu tenho falado nas aulas, e eu vou sempre repetir, independente de qual aula seja, é: todo mundo tem intuição. Todo mundo tem intuição. A grande questão é como nós nos soltamos em relação à intuição. Por quê? Porque a intuição é um veículo de transmissão de informação que é para todo mundo, porque todo mundo tem o frontal. Algumas pessoas percebem melhor a intuição e outras percebem pouco, mas a intuição tem. As pessoas costumam brigar com a intuição e achar que é bobagem, mas todo mundo tem intuição. Independente se a pessoa é boa ou na concepção boa, ou se a gente considera ela uma pessoa má.
mas todo mundo tem intuição. Todo mundo tem a capacidade de percepção do aqui e do agora, porque a percepção ela é o aqui e o agora. Ela te dá informação de qualquer coisa no aqui e no agora. Por isso que a intuição, ela é sempre no imperativo, é sempre uma ordem, é sempre faça, não faça, deixe, solte, vá para lá, vem para cá, é sempre uma ordem. Por quê? Porque a ordem no sentido de ser no aqui e no agora. Quando você não ouve a intuição, é porque você está perdida em seus próprios pensamentos. E aí as vozes mentais, elas tampam a voz da percepção, que é da percepção da intuição. E faz parecer que era mais uma voz da cabeça. Certinho? Agora, como é que eu faço? Bruno, Oi. como faz para a gente discernir o que é fantasia e o que não é? Por exemplo, você fala, dá o comando, perceba o plano mais denso. Como que eu sei que eu não estou fantasiando com um monte de coisa esquisita, entre aspas, ou se aquilo é verdade? Olha, quando você dá o comando, fala assim, você está de olho fechado, aí você dá o comando. Me mostre agora o plano astral mais denso. Se você está solto e você tem entregue ao exercício, você está dando um comando para a sua consciência, para que ela se expanda e perceba o plano. Por isso que a gente faz aquele relaxamento, por isso que a gente faz aquela energização e vínculo com o planeta, para que quando dá o comando, o nosso campo energético já esteja direcionado para seguir esses comandos. E aí eu posso perceber. Quando você dá o comando, você está dando uma ordem para o seu sistema seguir. O que ele tem que seguir? Ele tem que ampliar a percepção para que ele possa seguir outros planos. Agora, você tem que levar em conta o seguinte: em que plano funciona a fantasia? A fantasia é algo que não está no plano físico. Fantasia é algo que está no plano mental. E o plano mental é mais sutil do que o plano astral. Apesar de a gente não ter feito a percepção lá, ele está lá. E agora, quem te garante que aquilo que você está sentindo e vendo, que você considera fantasia, não seja exatamente o plano do qual a gente está dando o comando? Porque, como eu falei, o plano astral, a sua casa necessariamente pode não existir. Não tem uma estrutura energética conformada à sua casa. Pode ter qualquer coisa aí. Pode ter uma caverna, pode ter uma floresta, pode ter um hospital. Sendo um pouquinho drástico, pode ter um antro de, de seres, abre aspas, trevosos, entendeu? Então, o que tem aí no local onde você mora? Não sei. Por isso, quando a gente dá o comando e vem algumas imagens estranhas, pode ser justamente vinculado ao ambiente. Por isso que eu perguntei, na hora que fechou os olhos e começou a prestar atenção no plano físico, se tinha algum incômodo. Porque se você sentiu incômodo no plano físico, esse incômodo ele vai ficar muito mais forte na hora que você for para o plano etéreo. Porque aí você vai
ver, ou pelo menos sentir, que tem alguma coisa muito errada na casa, ou no ambiente onde você está. Mas não preocupa com isso, não. O importante é o seguinte, o primeiro passo para você identificar se você está tendo uma intuição ou voz da cabeça é a autopercepção, é perceber a si mesmo, é perceber como é o seu estado emocional normal, quais são as suas sensações, quais são as suas emoções que normalmente estão rolando. Se você está com frio, está com calor, está que nem eu, bocejando porque está com sono. Então, perceber, é se perceber. Enquanto você não se percebe, você não consegue discernir entre as vozes que estão rodando na sua cabeça e uma intuição. Pode falar, Débora. Então, eu tenho medo do que eu posso ver no plano denso. Então, quando você invoca o plano mais denso, o meu medo meio que manifesta sensações que me causam desconforto e que eu não sei se é fantasia ou se é verdade. Uhum. Mas olha só, se você ficar com o medo de sentir a sua casa de uma forma mais densa, como é que você vai poder pedir para que ela possa ser limpa? Se você está com medo de sentir isso. Além do mais, minha querida, não estou forçando, obviamente, não é isso que eu estou fazendo. É, mas se nós somos trabalhadores da luz e para a luz, muitos dos locais onde que nós vamos, e aí eu estou falando até fisicamente mesmo, nosso corpo vai, ele tem uma energia mais densa, ele tem uma energia mais pesada. E e com isso, fica mais fácil da gente, por exemplo, perceber, por exemplo, você entra no ambiente, o ambiente está tranquilo, ambiente normal, mas tem algo sutil. Esse sutil é um sutil mais denso. Então, essa percepção que eu estou fazendo para vocês é mais para despertar um instinto espiritual para ficar fácil entrar no ambiente e já reconhecer que tipo de energia está rolando, que tipo de densidade está rolando, em que ponto está essas instâncias problemáticas, se essa instância problemática está muito próxima da matéria, está mais afastada da matéria. Eu sei que você está com medo de sentir alguma coisa e não saber como lidar com isso. Tem gente que tem medo de espírito de luz. Então, imagina, a pessoa percebe o próprio guia, que nem a gente estava trabalhando nas aulas anteriores. E a gente vai continuar trabalhando com o mentor. Perceber o mentor. O mentor está do seu lado. O mentor tem uma energia muito próxima da sua energia. E ele considera um espírito de luz. Imagina perceber um ser desse. Tem gente que morre de medo. Obviamente, a gente vai trabalhar bem a questão a questão do medo e do sentir para poder ficar mais fácil. Porque olha só, vamos lá. O que você sente quando você está num satsang com o Saulo ou está numa reunião uma reunião com a Cíntia?
eu sinto coisas maravilhosas e algumas coisas doloridas. Isso te causa estranheza? Não, nem um pouco. Eu fico bem confortável. E você já conseguiu ver para além dos dois enquanto eles estão falando? Ver no sentido, ver uma outra densidade de realidade. Exatamente. Ah, então, Bruno, fica sempre essa incógnita na minha cabecinha, se eu estou fantasiando ou se eu não estou. Mas sim, só que eu não sei se é fantasia ou não. Só que como você falou, a fantasia não deixa de ser uma realidade, né? Exatamente. A fantasia ela não deixa de ser uma realidade. Existe um plano. Após o plano astral, que é chamado plano mental. O plano mental ele é dividido em duas faixas. Você tem o mental concreto, que é onde é os nossos pensamentos corriqueiros, e você tem o mental abstrato, ou plano ideológico, que ele funciona somente com ideias. E a fantasia, ela está dentro do plano mental. E lá no plano mental, a energia que está lá é uma energia muito plástica. Então, qualquer impulso que a nossa mente dá no ambiente, ela gera uma imagem, uma forma, um objeto. Então, é um plano onde, com um pouco de esforço mental, você consegue construir uma casa, consegue construir uma montanha, consegue construir figuras humanas que só permanecem se você continuar dando estímulo a ele. E aí que vem a questão do medo. Porque quando você está com medo, inevitavelmente você pensa na coisa. E se você pensa na coisa, você manifesta isso no plano mental na forma de uma forma pensamento. Então você cria no plano mental o objeto do seu medo. E aí quanto mais você fica com medo, mais você alimenta aquela imagem do medo. E aí quando você faz uma percepção nos planos sutis e você vai fazer essa percepção com medo, então esse medo ele vai atrair aquela forma de pensamento para perto de você. Então, na hora que você ampliar sua mente, o plano etéreo ou para o plano astral, na hora que a sua mente amplia, você vai sentir aquela presença do medo que você criou e que vai estar lá só para ser reforçada quando a sua percepção chega. É uma coisa maluca, porque você cria o objeto no plano mental, e aí, como é um objeto relativo ao medo, toda vez que você sente ele, você alimenta ele de novo, para que você possa sentir medo da próxima vez que você ampliar de novo sua consciência. E aí você entra num processo de retroalimentação. E aí não consegue desenvolver bem essa percepção, porque toda vez que você abre a percepção, você tromba na forma pensamento, fica com medo, a forma pensamento se fortalece, para que você possa sentir medo novamente quando fazer o processo de expansão. Como é que a gente quebra isso? Olha, entendendo que tudo está no local certinho onde tem que estar. Independente independente de como nós queremos, se nós mantermos o ambiente onde nós estamos harmonioso, essa harmonia ela vai fazer vibrações em várias frequências. Então,
eu mantenho harmonioso no plano físico. Essa harmonia, ela vai se espalhar para o plano etérico, tanto o mais denso quanto o mais sutil, vai espalhar para o plano astral, tanto mais denso quanto mais sutil. Agora, uma coisa que eu quero que vocês fiquem na cabeça, meus amores, é que a palavra denso não necessariamente precisa ser associada à palavra mal. E a palavra sutil não necessariamente precisa ser associada à palavra bom. E às vezes a gente fala assim, vou sentir o plano etérico mais denso. Então, por causa de coisas que nós temos dentro de nós, nós achamos que o plano etérico mais denso é um plano onde tem espíritos sofredores. E não necessariamente precisa ser disso. Tá? Perguntas. Pode perguntar também coisas que não estão relacionadas à aula de hoje, tá? Bruno, Hum, tudo que existe no plano etéreo necessariamente teve início no plano mental? sim e não. O plano etéreo, o plano astral e o plano mental são planos distintos. Entretanto, nós temos um fenômeno chamado materialização. A materialização ela começa no plano mental. A gente gera uma ideia e essa ideia vai manifestar com a força do nosso pensamento. Aí essa ideia ela vai começar a descer em direção ao físico. Então, ela vai sair do plano mental, ela vai aparecer uma cópia dela no plano astral, isso em direção ao físico. Depois, ela vai aparecer uma cópia dela no plano etérico, tá? E aí, dependendo dessa força mental para fazer o surgimento dessas cópias, é que ele vai aparecer no plano físico. E a gente tem aquele fenômeno da materialização dos objetos. Mas primeiro ele precisou ter uma forma que aparecesse na mente de alguém, para poder ela fazer essa materialização até o físico. Vamos pegar um outro exemplo, também falando desses planos, doença. O adoecimento ele começa na forma de um conceito. Lembrando que nós temos 7 corpos e cada corpo está ligado a um plano de existência. Então, ela começa com um conceito mental. Aí, esse conceito, ele começa a gerar uma emoção vinculada a ele. Essa emoção, ela vai me gerar uma sensação. E essa sensação, uma sensação desconfortável, mas ainda não é a materialização no corpo físico. Mas o corpo físico já vai sentir a sensação e vai gerar impulsos nervosos em relação ao local onde está tendo aquela sensação desconfortável. Por exemplo, digamos que a pessoa não gosta de outra. Não gostar é um conceito, porque, de alguma maneira, aquela outra pessoa vai de encontro a um pensamento, a um conceito que eu tenho na minha cabeça. Por isso que eu não gosto dela. Aí, esse não gostar, ele desce um plano, vai para o plano astral. O plano astral é o plano das emoções. Aí eu não gosto dela, toda vez que eu vejo ela, eu fico com raiva. Toda vez que eu penso nela, eu fico com raiva. Toda vez que eu ouço o nome dela, eu fico com raiva. Então, o que era um conceito virou uma emoção. Aí essa raiva, ela desce mais um plano. Descendo mais um plano, ela vai para o plano das sensações. Então,
Toda vez que eu penso na pessoa, eu fico com raiva e começo a ter uma sensação de incômodo no peito. Aí eu vou procurar tudo quanto é especialista, porque eu estou tendo uma sensação de dor no peito e não sei que dor é essa. Mas eu também não associo que a dor do peito tem a ver com a raiva que eu tenho da pessoa, porque eu não gosto dela, que é um conceito mental. Não tem a pessoa normalmente não faz essa associação. Aí eu faço tudo quanto é exame e não dá em nada. Porque não está no físico ainda. Ele está num plano mais sutil. Mas o físico está recebendo a informação. Olha, está doendo. Olha, tem alguma coisa aqui. E aí os neuroreceptores vão lá, fica que nem doido. Fala assim, não tem nada aqui não, mas tá mandando doer. Então vai doer, doer, doer. Aí por fim, já estava no plano mais próximo da matéria, simplesmente vai para a matéria. E aí tem o quê? Infarto, obstrução da corrente sanguínea devido à gordura, arritmia, mas era só um conceito, eu não gosto de fulano de tal. Mas normalmente a gente não consegue associar entre, por exemplo, uma parada cardíaca com eu não gosto de fulano. Mas foi isso que aconteceu e foi por isso que chegou no ponto de manifestar no plano físico na forma de um ataque cardíaco. Ficou muito confuso? Não, ficou perfeito. Estou entendendo direitinho. Basicamente, esse é o caminho que nós fazemos. E esse caminho, ele pode ser tanto pelo adoecimento, tá? Quanto por outras coisas, inclusive a resolução do adoecimento. Para a gente poder resolver o adoecimento, a gente vai lá na mente, no conceito mental e elimina. Aí eu não consigo encontrar o conceito, tudo bem, então pelo menos eu elimino a emoção. Aí já não tem mais a sensação, e o físico simplesmente vai parar de manifestar aquilo porque não tem justificativo. Que justificativo? Não tem dor, não tem sensação, não tem opressão, então não tem por que manifestar. O físico, e é bom eu falar isso para vocês que estão tendo a aula aqui e para vocês que verão essa aula mais para frente, no tempo e no espaço em que isso irá acontecer, o físico é um veículo de manifestação perfeita do espírito, independente da forma qual é seu corpo físico. O corpo físico, ele é a perfeita manifestação para o espírito. Perfeito em que sentido? Ele vai pegar toda e qualquer informação dos planos sutis que tem para resolver e vai manifestar nele. Então, para que não manifeste nele, a gente tem que resolver as coisas nos corpos sutis. Porque uma vez que resolve as coisas nos corpos sutis, no físico, para imediatamente de fazer aquilo. Vamos dar um exemplo. Gripe. Gripe tem a ver com contrariedade, tá? Então, qual que é a melhor forma de eu resolver? Bruno? Contrariedade. Estar no estado de contrariedade. Eu tenho dificuldade com R, aí talvez esteja ficando meio embolado. Ah, não, só para entender bem claro, porque eu grito demais. Então, vamos lá, vamos pensar. Gripe tem a ver com contrariedade. Estar no estado de contrariedade. Qual que é o período da gripe? O período da gripe são 7 dias. Se você tomar remédio, o período da gripe é uma semana. Então, qual que seria a forma de eu eliminar a gripe sem ter que passar pelos 7 dias? Seria ter que ir lá na raiz do processo de gripe
ou seja, o processo da contrariedade, elimino, e aí minha gripe, que devia ser 7 dias, se resume, por exemplo, a 2 ou 3 dias no máximo. Mas por quê? Porque você cortou a fonte pelo qual o corpo físico estava reagindo e manifestando a gripe. Então, na hora que eu vou lá na minha mente e falo assim, o que eu estou contrariado? E verifico que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é bobagem, na mesma hora eu cancelo isso e não dá muito tempo, um dia no máximo, já, a gripe já foi embora. É exatamente isso, Bela. Exatamente isso. A leitura corporal ou a linguagem do corpo, são as instâncias da metafísica da saúde, e é por isso também que essa aula é voltada ao pessoal da ponta, é esse entendimento de que a causa necessariamente não precisa ser, por exemplo, um micro-organismo. O micro-organismo ele vai ser atraído para o corpo para manifestar aquilo que já está nos corpos sutis. O vírus da gripe está o tempo todo com a gente. O tempo todo. Então, por que a gente não gripa o tempo todo? Porque não tem justificativa. Você está num estado de contrariedade o tempo todo? Se tiver, você vai ficar gripando o tempo todo. Só um parênteses, Bruno. E eu já tive, assim, essa experiência de estar adoecida, vamos dizer assim, né? E aí eu faço a leitura e quando eu entendi, foi coisa assim de horas para sanar tudo, para a manifestação do corpo parar. Porque o corpo é extremamente inteligente nesse ponto. Ele tem uma palavra para isso, ergométrico. O que é a ergometria? É o uso consciente da energia. Tá? Eu vou usar a energia de forma consciente e eficiente. Então, se o corpo é totalmente ergonômico, significa que ele só vai manifestar aquilo que está para manifestar. Ele vai cortar aquilo que já não tem justificativa ter nele. É isso. E é maravilhoso, assim, quando a gente consegue identificar o problema, né? Você tá com a questão, você identifica e a solução vem. Lógico que é um processo, não é todas as vezes que a gente consegue isso, né? É um trabalho constante, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de experienciar isso, assim, foi maravilhoso o entendimento. Realmente. E nos promove muita sabedoria em relação a isso. E olha só que coisa bacana. Funciona da mesma maneira da questão da percepção e da intuição. Uma vez que a gente entende que aquilo que nos causa medo, ao fazer a percepção num plano mais denso, tem a ver somente com a nossa identificação com o plano, identificação em que sentido? Identificação por quê? São coisas que já estão lá dentro, de vidas anteriores, que, é, que foram desconfortáveis, o que levaram a um estado de sofrimento, que toda vez que nós entramos em contato com essas energias, internamente, nós fazemos a conexão daquilo ser bom
ou daquilo ser mal. Se nós ficamos, não estou falando que foi agora, tá? É só uma lembrança. É muito tempo numa faixa de sofrimento, então toda vez que a gente entra na parte mais densa do duplo, ou do duplo não, do plano etéreo e do plano astral, nós internamente vamos lembrar dessa faixa de sofrimento. E aí associa, ou tem uma sensação ruim em relação à parte densa. Da mesma maneira, se nós tivéssemos uma experiência ruim na parte sutil, por exemplo, digamos que em alguma vida passada, nós, no período entre vidas, nós fôssemos um obsessor. E aí esse obsessor foi recolhido, e aí quando ele é recolhido e encaminhado para por exemplo, uma instituição para uma reabilitação, que fica que fica particularmente no plano astral médio ou astral mais sutil, nós temos uma sensação ruim de rejeição ou uma sensação ruim de incômodo. Mas isso está tudo relacionado com a nossa história, com aquilo que nós temos dentro dos nossos registros acásticos, tá? Agora, como eu falei, um ambiente mais denso, ele não necessariamente precisa ser mau. Nenhum ambiente mais sutil necessariamente precisa ser bom. Bom no sentido bom ou bem, na verdade, bem. Não precisa ser assim, tá? Tem faixas diferentes e a gente tem que levar em conta que mesmo uma pessoa que pratica atos abomináveis, ela internamente pode estar um pouco mais sutil do que a gente imagina. Deveria ser. Maravilha? Então, eu vou deixar. Deixa eu ver. Que para casa que eu posso dar para vocês? Vou deixar para casa nenhum, não. Vou deixar somente. Não, vou deixar um para casa. Que é o seguinte: vocês vão procurar até a próxima semana, ou até a próxima aula, que é mais correto para falar, começar a prestar atenção mais em vocês. Prestar atenção, por exemplo, no corpo, mas no sentido de conseguir perceber as coisas que normalmente a gente não percebe. Por exemplo, a pele atrás das orelhas, a pele atrás do calcanhar não, do joelho, a textura da roupa sobre a pele. Isso tudo, nós, na verdade, percebemos muito mais do que isso. A nossa percepção é imensa. Só que a nossa mente limita isso para não ficar tendo informação por excesso. Então, só que a gente vai começar a perceber como é que é o nosso estado emocional o dia todo, como é que são os pensamentos que rodam na nossa cabeça o dia todo, como é que está o meu corpo o dia todo. Comecem a fazer isso. E aí, fazendo isso, a intuição fica mais fácil de ser discernida. Porque quando você está fazendo essas percepções, você vai saber o que é o seu, quais são as suas emoções, quais são os seus pensamentos, e ver que há, naquele momento, aquela voz que está vindo na sua cabeça, na forma de uma ordem, não tem nada a ver com nenhum dessas coisas que eu falei anteriormente. Simplesmente você está acessando a intuição. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é parar de brigar com ela quando ela aparecer. Para bem ou para mal, é aquilo, tá? A intuição, ela é sempre neutra, independente do teor que ela
vai ser, mas ela é sempre neutra. Nós é que delegamos funções positivas ou negativas para a informação, mas a intuição é sempre neutra. Tá bom? Mais alguma colocação, alguma dúvida? Bruna, eu tenho uma última dúvida. Claro. Tem sido comum o dia após eu participar de um satsang, principalmente presencial, encontro do sagrado, algo do tipo, eu ficar me sentindo muito esgotada no dia seguinte, sabe? Muito com vontade de dormir, dormindo muito, tendo muito sonho. E aí eu queria saber se você pode me explicar algo sobre isso. Tá. Peraí. Acontece o seguinte, quando você sai tanto do satsang quanto do sagrado, normalmente seu nível energético está bem elevado. E aí, entra aquela coisa que eu falei agora há pouco, a invigilância. Porque se seu nível energético está elevado e você não está se percebendo, essas energias vão atrair alguns parceiros que desejam dessa energia. Então, à medida que você vai caminhando, do local do satsang, do encontro, até a sua casa, caminhando no sentido figurado, tá? Pode ser carro. Se você tem vigilante, essa energia vai começar a se perder. E aí, no dia seguinte, que você não tem essa conexão, ela vai ser vampirizada de você. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, ela tem a ver com o que o cérebro faz conosco para não ganhar uma informação nova ou para não forçar uma mudança interna maior. O que o cérebro faz? Ele te apaga. Se ele sente que ele vai entrar num processo que vai ter que romper as estruturas que ele montou para facilitar um determinado pensamento ou uma determinada forma de pensar, ele não quer mudança. O cérebro é preguiçoso. Uma vez que ele estabelece uma ligação de longo prazo, ele não gosta de romper essa ligação de jeito nenhum. Então, tem que ser rompida e tem que ser criada novas conexões. Mas para isso, você tem que lembrar que o cérebro boicota a gente. Então, se ele não quer pensar, modificar em relação a você mesmo, porque a zona de conforto é algo que ele conhece, o que ele vai fazer? Ele vai te esgotar, para que você não sinta vontade de voltar lá, para que não sinta vontade de voltar, de modificar, de receber essas informações e transformar novas ligações de longa duração. Ele não quer isso a princípio. Então ele começa a dar esse movimento de apagar você, para que você não possa ficar pensando sobre aquilo que foi ouvido e nem conversando a respeito daquilo que seja ouvido. Então, a gente apaga e deixa você quietinha lá, para que ele não receba essas informações. Eu recomendaria, enquanto não está nesse processo de uma percepção mais fácil, eu recomendaria, por exemplo, depois do satsang, no dia seguinte, tomar banho de alecrim.
O alecrim, ele aumenta a energia pessoal. E se a pessoa está esgotada, ela joga para cima. Alecrim a gente toma pescoço para baixo, tá bom? Ele não é uma erva de abertura mediúnica. Então, ele tem que ser tomado pescoço para baixo. Ela lembra das palavras de Siddhartha, Buda, tudo que é demais faz mal. Aí você toma muito banho de alecrim, fica super elétrica e nem dorme direito à noite. Certinho, Débora? Então, maravilha. Tem mais alguma pergunta? Sim, gratidão. Eu que agradeço, porque isso me força a pensar, é forçando a pensar, as conexões vêm e eu acabo ganhando também novas informações. Bom, meus amores, se não tem mais perguntas, eu deixo esse para casa para vocês, de perceber mais a si mesmo. Semana que vem, a gente vai perceber o nosso ambiente da casa, agora visto no plano mental, tá bom? Então, que a luz divina desça sobre cada um, iluminando os vossos corações, iluminando vossas mentes, iluminando cada passo da sua caminhada. Agradecemos aos mentores, agradecemos a todos que estiveram conosco nesse instante, estiveram conosco em comunhão, seja nos resguardando, seja nos orientando. Então, até uma próxima semana. Ubuntu. E tenham todos uma boa noite. Boa noite, Bruno. Obrigada. Obrigada, Débora. Tchauzinho para vocês. Beijo. Então, tchau, tchau. Ubuntu.